Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Hoje a gente vai fazer a última parte da nossa ideia, do grupo de aulas de filosofia medieval, tá? A gente está construindo aí, já foram duas aulas de filosofia medieval. A primeira eu trabalhei a questão da patrística, Santo Agostinho. A segunda eu trabalhei a questão da escolástica, São Tomás de Aquino. E agora, nessa terceira aula, eu quero passear com vocês em três pontos. Primeira questão dos universais, depois a crise do pensamento medieval e por último, o pós-tomismo, para a gente fechar a nossa sequência de aulas de filosofia medieval. Beleza? Então vamos lá, bora filosofar. Beleza. Então, como eu disse para vocês na introdução, eu quero passar com vocês em três pontos na aula de hoje. O primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é a questão dos universais, tá? E um debate interessante que surgiu na Europa medieval durante o século XII e século XIII, tá? Depois eu quero ver o papel das universidades na transformação da Europa, o que está acontecendo com as universidades, e por último, a tentativa de retomada do domínio intelectual da igreja no chamado pós-tomismo, beleza? Então vou colocar aqui a aulinha para a gente poder começar a conversar sobre isto, beleza? Então vamos lá, ó. A questão dos universais, como a última aula do pensamento clássico, desculpa, última parte do pensamento medieval, beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam comigo. Quando eu falo universais, universais não são pessoas, tá? Universais são conceitos. Conceitos do Aristóteles. São conceitos que a ciência define e que servem para a eternidade, para sempre. Por exemplo, isso aqui é um óculos. O óculos é um conceito universal. Se eu for agora no Japão, isso aqui vai ser chamado de óculos. Então, isso é um elemento universal, material. Por outro exemplo, a beleza, que eu coloco aqui. A beleza é um conceito universal. A ideia do belo, ou a busca pela beleza, é um conceito universal. Durante os séculos XII e XIII, começou a surgir um debate entre duas correntes na Idade Média, que vão discutir se esses conceitos universais eles existem de forma concreta ou se precisa da materialidade do conceito para que eu saiba que ele exista. Por exemplo, eu dizer para vocês que algo é belo. Eu precisaria trazer para vocês esse algo que eu considero belo, para que vocês comprovem a existência da beleza, ou vocês, por uma própria experiência com o belo, já saberiam o que é a beleza. Isso é um conceito universal. Essa é a discussão que surge. Será que os elementos universais que o Aristóteles teria definido 1.500 anos antes, será que esses conceitos eles são reais? Ou será que esses conceitos eles são conceitos abstratos? E aí esse debate vai ganhar todo o século XII e século XIII. E aí o ponto de partida é entender o primeiro movimento, que é o movimento realista, encabeçado por duas grandes figuras, o Santo Anselmo e o Guilherme de Champeaux. Os realistas eles partem da seguinte tese: os universais eles existem independente do particular, ele simplesmente existe. Gigi, não entendi, eu te ajudo. Por exemplo, eu falo para vocês assim, olha, a minha esposa é uma mulher bonita. Vejam que aqui eu apresentei alguns conceitos universais para vocês. Alguns elementos universais. Primeiro, mulher. Então eu já defini para vocês um conceito de que eu sou casado com uma mulher. Para um realista, ok. A mulher ela existe. Eu não preciso trazê-la aqui para que vocês comprovem a existência dela. Um segundo elemento universal, um segundo conceito universal, diz que é uma mulher bonita.
A beleza é universal. Então, na sua mente, aí, na sua cabeça, acompanhando essa aula, você já materializou na sua mente a figura da mulher e a figura do belo. Então, beleza, Gigi. Você é casado com uma mulher e ela é bonita. Pronto. Para um realista, as coisas elas existem a partir de um elemento real, a partir de uma realidade universal. Ele simplesmente existe. Eu falo, meu carro é prata. Apresentei dois elementos universais para vocês: o carro e a cor prata. Eu não preciso levar a câmera até a garagem da minha casa para vocês verem meu carro, porque vocês sabem o que é um carro e vocês sabem o que é a cor prata. Então, Santo Anselmo e Guilherme de Champeau dependem que os elementos universais eles existem independente do particular. Ele simplesmente existe. Já os nominalistas, que é encabeçado pelo Rosselin, vai dizer, olha, os universais eles não existem sem o particular. Sozinho o universal não existe. Então voltemos ao exemplo que eu dei. Para um nominalista, eu teria que trazer minha esposa, apresentá-la, mostrar para que, beleza, agora sim, eu sei que você é casado com uma mulher e eu sei que ela é bela. Eu teria que levar a câmera até meu carro, beleza? Porque esse conceito ele só vai existir a partir do particular. Gente, é interessante você entender como é que essa discussão, por exemplo, vai chegar na discussão sobre Deus. Porque, por exemplo, para um realista, Deus simplesmente existe. Para um nominalista, para eu comprovar que Deus existe, eu tenho que ter elementos concretos, nominais. Sem o particular, ele não existe. E aí o debate ele foi se desenvolvendo. Um filme que eu poderia dar de dica para vocês assistirem para entender esse debate é O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme muito interessante que mostra bem esse choque entre realistas e nominalistas. Para um realista, os conceitos universais simplesmente existem. Por exemplo, sobre a minha mesa existe um óculos. Para um realista, ok, o óculos existe. Porque eu sei o que é óculos. E eu sei o que é mesa. Para um nominalista, eu tenho que pegar o óculos e mostrar. Está aqui. E o debate foi se estendendo. Até que um cara chamado Pedro Abelardo, ele vai resolver esse problema, desenvolvendo o que nós chamamos de realismo moderado. O Pedro Abelardo é o cara que vai resolver essa peleja dos universais. Essa quirela dos universais. Esse debate. E o Pedro Abelardo vai falar o seguinte, olha, os universais eles existem desde que vivenciemos os particulares. Os universais eles existem desde que vivenciemos os particulares. Como assim? Ok, eu já vi um carro prata. Então, eu já vivi um particular com um carro prata. Então, eu sei que existem carros prata. Então, se você está falando que seu carro é prata, ok. Talvez seu carro não exista, mas eu sei que existem carros prata. Eu sei o que são óculos, eu já experimentei, eu já vivenciei o particular com óculos. Então, pode até não ter óculos sobre a sua mesa, mas eu sei que existem óculos. Então, o que o Pedro Abelardo está partindo é da experiência nossa com o particular, para que nós saibamos que eles existam. Ele vai além do realista, porque o realista simplesmente existe, e ele não atinge o nominalista, porque não precisa apresentar. Ele está no meio do caminho. Por isso que é um realismo moderado. E aí essas questões universais vão ser resolvidas a partir dessa abordagem do Pedro Abelardo. Ok? Então nós vamos ter essa questão muito presente durante a Baixa Idade Média. É interessante também a gente entender em que momento o pensamento medieval entrou em crise.
A gente tem a grande crise do pensamento medieval a partir do século XII e século XIII. E o surgimento das universidades seculares tem um papel fundamental nesse processo. Por quê? Entendam, gente, a igreja, a partir do século XII, ela começa a perder o controle sobre o conhecimento. Aquele conhecimento que estava na mão da igreja, aquele conhecimento que estava sob o controle das grandes congregações religiosas, agora está sendo substituído por um conhecimento secular. Estão sendo fundadas na Europa grandes universidades que estão se distanciando da realidade religiosa. E aí a gente pode falar, por exemplo, Universidade de Paris, Universidade de Bolonha, Universidade de Oxford, Universidade de Sorbonne, Universidade, Escola de Chartres. Tá surgindo grandes movimentos intelectuais na Europa, distantes da mística católica. Então a gente pode dizer que na Europa, nesse momento, está se surgindo uma nova cultura. Pessoal, entendam comigo. Isso que eu vou falar é fundamental. Todo esse processo vai culminar aonde? No humanismo moderno, no renascimento cultural, no antropocentrismo. Todo esse movimento que tem início no século XII vai ser a base para toda a revolução que o século XVI assistiu. Revolução no campo da ciência, revolução no campo da cultura, revolução no campo do conhecimento, revolução no campo da religião. As grandes transformações do século XVI têm a sua raiz no século XII, século XIII, com as universidades despertando no homem um espírito crítico. E aí eu quero destacar para vocês dois importantes movimentos. O primeiro é a Escola de Chartres, ou Escola de Chartres, inaugurada pelo Thierry Chartres, ou Thierry Chartres, onde na Escola de Chartres vai se trabalhar a ideia de que, beleza, eu até aceito os elementos presentes na Bíblia. Até aceito. Desde que esses elementos sejam comprovados a partir da ciência. Eu preciso transcender a ideia do místico. Eu preciso ir além da mística. Eu preciso ter elementos científicos para aquilo. Ô, gente, olha o espírito crítico presente aí nesse movimento. Olha a ideia de não aceitar as verdades absolutas presentes aí. E aí uma outra universidade que ganha muita força, e aí o grande expoente dela é o Guilherme de Ockham, um cara muito famoso durante esse período, é a Universidade de Oxford, que vai falar, olha, ciência e religião não dá para trabalhar junto. Meu, é impossível conciliar ciência e religião. Ora, se não dá para conciliar ciência e religião, eu vou ficar com a ciência. Então, todo elemento teologal, todo elemento teológico que não parte das bases científicas vão ser negados. Para que algo seja verdade, é necessário que a ciência comprove. E aí, o que eu quero que vocês enxerguem aqui? Essa mudança, essa transformação. E é legal a gente entender que as coisas da história são sempre relações de causa e consequência. O século XVI só foi o que ele foi, revolução científica, reforma religiosa, renascimento cultural, humanismo moderno, revolução do conhecimento. O século XVI, revolução política, ele só foi o que ele foi por causa disso. Então, a Europa está se transformando. E a igreja? Como que a igreja se posiciona diante disso? Diante disso vai surgir o que nós chamamos de pós-tomismo. Olha que legal. Pós-tomismo, ou seja, depois de São Tomás de Aquino. Depois de São Tomás de Aquino, a grande preocupação da igreja é se confrontar esse pensamento renascentista que está surgindo. Que começa a valorizar a figura do homem, começa a deixar a figura de Deus em segundo plano,
começa por meio da arte, por exemplo, a arte renascentista, a ter uma valorização extremamente sólida em relação ao homem. E aí, gente, o que é interessante você entender? Surge a figura de um sujeito chamado São Boaventura, que propõe a retomada de Platão. Ou seja, vamos voltar com a ideia do mundo das ideias. Vamos retomar a preocupação com a fé. A estratégia de relacionar fé e razão de São Tomás de Aquino acabou não tendo o efeito que a gente esperava. Então vamos voltar com a ideia do mundo das ideias, com a ideia mística. Para São Boaventura, as verdades divinas não eram explicadas pela razão. Então, já que não dá para conciliar os dois, eu preciso voltar a optar pela fé. E aí vai aparecer também a figura do Duns Scotus, que vai partir da seguinte ideia: olha, tentar ficar provando verdade religiosa é impossível. A gente não consegue provar as verdades. A filosofia ela não pode desvendar os mistérios divinos. Não é função da filosofia desvendar os mistérios divinos. A função da filosofia é, por meio da fé, aceitar esses mistérios. Por meio da fé, aceitar essas verdades. Essa é a função da filosofia. Isso, gente, tanto na figura do Duns Scotus e antes do São Boaventura, era uma tentativa da igreja de retomar aquilo que os séculos seguintes estava se perdendo. Deu certo? Não. Não porque quando chega a modernidade, a Igreja Católica, ela vê um movimento humanista ganhando força, ela vê um movimento racionalista tomando força, ela vê um movimento cientificista tomando força, ela vê um movimento intelectual tomando força, e aí nós temos o surgimento da Idade Moderna e da filosofia moderna, que para nós vai ser assunto de um próximo bloco de aulas. Tá? Então a ideia aqui era que a gente construísse essa crise do pensamento medieval, que eu acredito que deu certo, tá? Qualquer dúvida é só perguntar aqui embaixo. Estou à disposição de vocês e a gente se vê na próxima sequência de aulas, começando a discutir a modernidade e todas as transformações que a modernidade assistiu. Beleza? Ó, bora filosofar.